A invasão do Congresso dos Estados Unidos gerou a maior investigação criminal conduzida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em um século e meio de registros históricos, né? Ao longo de 2 anos, milhares de indivíduos foram interrogados e dezenas de milhares de denúncias foram conduzidas, e até agora parece que tem aí uma conta de aproximadamente 1.000 prisões feitas no país. Aqui no Brasil, os atos perpetrados de maneira organizada, sistematizada e simultânea, a gente falou no vídeo anterior com o professor Fábio, contra a sede dos 3 poderes, ou seja, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, também já estão sendo investigados. Há um certo consenso de que os atos claramente extrapolaram os direitos gerais de liberdade previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 88 e atentaram contra a ordem jurídica do Estado democrático. Mas, naturalmente, muitas questões ainda estão, vamos dizer, martelando na cabeça das autoridades e dos juristas. E essas questões abrangem desde o enquadramento criminal correto, adequado dos envolvidos, incluindo os servidores públicos que se omitiram. A gente falou no primeiro vídeo, né, do envolvimento de policiais e de outros servidores que estavam ali em serviço naquele momento. E até a discussão sobre a necessidade de criação de instituições e mecanismos guardiões do Estado democrático de direito, portanto. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para Estudos sobre os Estados Unidos, e no vídeo de hoje a gente, então, dá continuidade à conversa que iniciamos no vídeo anterior com o professor Fábio Costa Moraes de Sá e Silva, que é professor de estudos internacionais e de estudos brasileiros na Universidade de Oklahoma, Estados Unidos. E no vídeo anterior, a gente começa, então, falando sobre esses movimentos autocráticos nos Estados Unidos e no Brasil. Fizemos uma descrição detalhada do que foi. O professor Fábio fez apontamentos sobre as semelhanças e diferenças. E a gente vai agora para uma outra discussão cuja concentração está nos desdobramentos jurídicos dos ataques ao Capitólio, em Washington, D.C., e a sede dos 3 poderes em Brasília. Professor Fábio, nos Estados Unidos, as acusações relativas aos ataques ao Capitólio abrangem, em geral, contravenções um pouco menores, vamos dizer assim, que os envolvidos pareciam ter participado de uma espécie de saturnália mesmo, de estupidez, né? Uma coisa meio festival de burrice, de estupidez, de coisa que você não tem noção, né? As pessoas parecem que perderam totalmente o senso o raciocínio, tal, o senso crítico. Mas uma parte dos envolvidos respondem por acusações com consequências mais danosas e sob a mira que eu acho que é um maior desafio para as autoridades norte-americanas, ficaram aqueles indivíduos que pertencem aos grupos extremistas, né? O Wolf Keepers e o Proud Boys. Um dos membros do grupo Proud Boys foi a primeira pessoa a invadir o Capitólio, né? Usou um escudo antimotim da polícia para quebrar uma janela no lado do Senado do Capitólio, e outro membro do Proud Boys pareceu iniciar aí uma primeira violação das linhas policiais em 6 de janeiro. Então, isso ficou muito marcado, eles conseguem identificar, né? E os extremistas desses 2 grupos foram acusados separadamente pelo Departamento de Justiça de conspiração sediciosa, que é um crime envolvendo uma conspiração para atacar o Estado, né? Derrubar o Estado. Mas que aí, colocando, né, de forma conceitual, não chega a ser uma traição, né? Depois você pode falar um pouco melhor aí, né, já que você tem mais conhecimento sobre a parte jurídica. Então, seria o interesse em travar uma guerra, o crime seria travar uma guerra, terem travado uma guerra contra o governo. E um comitê formado na Câmara, em meados do ano passado, tinha a intenção de mostrar que as ações dos 2 grupos de extremistas estavam conectados, né? Havia tido ali um diálogo entre eles, um combinado entre eles, o que aumentaria a gravidade dos planos de ataques ao Capitólio. E aqui no Brasil, o processo de investigação deve ser bem mais complexo, tendo em vista a participação das Forças Armadas e da classe política com interesses bem materiais, conforme o senhor já colocou no vídeo anterior para a gente, já apontou essa participação.
E aí, muitos militares aí com cargos comissionados, né? Outros aí políticos com o orçamento secreto que a gente tinha vigente na legislatura, né, passada. E aí a gente viu ações imediatas como o afastamento do governador do Distrito Federal, a prisão do secretário e ex-ministro da Justiça, a dificuldade em desmontar os acampamentos de bolsonaristas na frente dos quartéis. A gente acompanhou tudo isso muito de perto. E tudo isso evidencia o perigo e a complexidade, o perigo que eu digo assim, o desafio, né, muito grande, a exigência de cuidado aí, e a complexidade envolvida nas investigações e ações jurídicas. Então, eu gostaria que a gente pudesse abordar essa questão da perspectiva, no seu caso, de quem vive nos Estados Unidos, conhece mais de perto o sistema político e jurídico do país e tem acompanhado com atenção esses desdobramentos no âmbito jurídico. Muito obrigada pela sua presença novamente e fique à vontade. Obrigado, Neuza. Acho que antes de ser alguém que acompanha e que tem algum conhecimento sobre os dois sistemas jurídicos e políticos, eu também sou alguém que reflete muito sobre o papel do direito e o papel de processos jurídicos na sociedade. E eu tenho uma visão que é bastante pessimista. Eu acho que o direito tem uma limitação muito grande para resolver problemas estruturais na sociedade. Isso se aplica ao uso de drogas, né? Quer dizer, o uso de drogas, se em excesso, pode ser um problema na sociedade. As pessoas, né, começam a ficar disfuncionais, pode ter acidente de carro, consequências para o sistema de saúde. Mas achar que você resolve o problema das drogas prendendo, né, tudo que é usuário e pequenos traficantes, por exemplo, né, sendo que o consumo de drogas é algo que permeia, né, a convivência humana, me parece um pouco ingênuo, né? Também fiz a mesma observação em relação à anticorrupção, quer dizer, achar que você pode, né, construir um país diferente em relação à prática de corrupção, né, prendendo tudo que é empresário, tudo que é político, que algum dia recebeu um caixa dois, quer dizer, não é por aí, né, na minha visão. E eu acho que aqui é um quadro semelhante, quer dizer, a radicalização e a crise da democracia, as ameaças contra a democracia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, elas estão muito enraizadas na sociedade, e inclusive em algumas instituições, como os militares, no caso do Brasil. Né? E achar que a gente vai conseguir dar conta de eliminar isso, né, com um inquérito ou dois inquéritos na mão de um ministro do STF é um pouco ingênuo. Né? Nós estamos aí a caminho de frustrações se o investimento for esse. Tá? Agora, eu acho que, claro que o sistema jurídico precisa dar uma resposta, algum tipo de resposta. No caso dos Estados Unidos, nós tivemos todas essas prisões e, de fato, a maior parte das acusações por delitos muito simples, né? E pessoas que estão aí pagando multas e assinando acordos, né? Enfim, assumindo alguns compromissos e praticamente não vão ficar presas, né? Isso é muito característico do sistema jurídico americano. Existe uma falsificação da ideia de como as coisas funcionam nos Estados Unidos, aí no imaginário brasileiro, que as pessoas acham que o sistema jurídico americano é implacável com as pessoas que violam a lei. Né? Quer dizer, não é bem assim. Existe um sistema de acordos, né, inclusive para delitos como corrupção, né, e outros delitos políticos. Essas coisas, em geral, se resolvem por acordos que resultam em pagamento de multa e e uma quantidade muito pequena de tempo na prisão. Né. Os casos que vão a julgamento, e esses sim podem ter uma consequência mais pesada, são a minoria, que é quando o júri vai decidir, e aí se o júri decidir a culpa, né, entendendo que há razão para se considerar aquela pessoa culpada acima do limite razoável de dúvida, aí o juiz né, tem uma pena mais dura na legislação e o juiz pode aplicar essa pena. Mas a tendência é achar que milhares de pessoas vão ficar presas por muito tempo por conta dessas invasões e do que fizeram no dia do Capitólio né, é uma percepção equivocada de como as coisas funcionam. Né?
Essa questão dos grupos extremistas, tá? Ela de fato é a mais delicada, e ela é delicada por duas razões. Primeiro, porque há um debate nos Estados Unidos sobre liberdade de expressão, tá? Assim, boa parte do que, sobretudo as lideranças desses grupos, né? Acho que a maior dificuldade aqui é indiciar, denunciar e punir as lideranças dos grupos que, né, de alguma maneira ajudaram a organizar isso e incitaram os seus membros a cometerem as invasões. Então, por exemplo, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está tentando indiciar, né, lideranças dos Proud Boys, dos Oath Keepers, pessoas que nem estavam lá em Washington, D.C., mas de fora estavam mandando mensagem, né, se comunicando e dando comandos, né, que são compreendidos como parte de uma cadeia de relações que leva às invasões. Mas aí tem um debate grande, como por exemplo, por exemplo, a liberdade de expressão, se o que esses grupos estavam fazendo e essas lideranças estavam fazendo não né, sobretudo, exercer a sua liberdade de expressão, vocalizar a sua percepção das coisas. E a doutrina de liberdade de expressão nos Estados Unidos, ela assim, acho que muito radical, né? Ela abre muito espaço para discurso de ódio, ela abre espaço para manifestações, né, que chegam ali, né, muito próximo da violência, né, e que, de certa forma, ajudam a produzir violência na sociedade, algo que a sociedade americana vai ter que refletir a respeito, né? E outra coisa que a tentativa de responsabilização desses grupos também suscita é a falta de uma política nos Estados Unidos para a contenção do terrorismo interno, né? Eu queria até recomendar, quando eu mudei para Oklahoma, mudei para né, minha primeira casa aqui, colocamos uma televisão na sala, aquela coisa, né? Para organizar um pouco a vida, dá uma impressão de que a vida está organizada, né? As crianças podem assistir os seus desenhos e tal. E aí, um dia eu estava sozinho em casa e eu liguei a televisão, coloquei no Netflix e tinha um documentário que o Netflix me anunciou lá, o algoritmo Oklahoma City, né? Eu falei, bom, vou assistir isso aqui, deve ser alguma coisa sobre a cidade, alguma coisa que aconteceu, a história da cidade. E aí, na verdade, um documentário sobre a explosão da bomba em 1993 em Oklahoma City, né? E é um documentário que eu recomendo, porque o que ele mostra é a explosão daquela bomba foi o resultado do terrorismo doméstico a partir do extremismo branco e cristão, né? Isso casado com alguns erros da parte do governo, o incidente lá de Waco, né? Ele ajudou a radicalizar, né, o Timothy McVeigh, que foi quem levou à frente e a cabo aquela explosão da bomba. Agora, o que é interessante é que na parte final do documentário eles mostram como e o FBI tinha todo um sistema de monitoramento desses grupos radicais domésticos. E aí, na parte final do documentário, eles mostram como o FBI desmontou essa estrutura, sobretudo a partir do 11 de setembro, quando o FBI passou a considerar que a principal ameaça à segurança dos Estados Unidos era o terrorismo islâmico, né? Aí aqui entre aspas, né? E aí, esses grupos, então, continuaram com as suas atividades, né? E, na verdade, tem uma ONG que faz o monitoramento deles, que é o Southern Poverty Law Center, né? Que é muito famoso, que tem uma espécie de um censo dos grupos extremistas, né? O FBI, então, deixou de olhar, as autoridades americanas deixaram de olhar para esses grupos, né? Então, quer dizer, tem uma responsabilidade também do governo americano de ter deixado esses grupos crescerem, se radicalizarem, recrutarem mais gente, né? E fornecer uma base social para esse extremismo que foi expresso no dia 6 de janeiro de 2021, lá na invasão do Capitólio, né? Acho que é mesmo uma situação parecida a gente tem aí no Brasil, quer dizer, você pode, né, e vai haver dificuldades ainda maiores do que nos Estados Unidos, porque se por um lado no Brasil a gente não tem uma doutrina de primeira emenda, né, que seja tão protetiva assim,
da liberdade de expressão e que você possa argumentar que né, muitas das coisas que foram feitas ali, que levaram a esses eventos, estão protegidas pela Constituição. Por outro lado, a gente também tem esses complicadores, quer dizer, que você tem gente do Exército envolvida, você tem financiadores, né? Se você não tem o movimento e a organização dos Oath Keepers, né, ou dos Proud Boys, você tem financiadores, muitas vezes ligados a setores importantes da economia, que mobilizaram recursos para garantir a permanência dessas pessoas por mais de 60 dias em frente a quartéis, né? Mas, de novo, é muito difícil que os processos jurídicos deem conta do enfrentamento de tudo isso. Você precisa montar uma estrutura de resposta que seja mais abrangente, né? Agora, dentro dos processos jurídicos, acho que no Brasil, aí mudando um pouco, né, e traçando esse paralelo que você me pede, nos Estados Unidos a gente teve, então, a investigação do Congresso, né, que, na verdade, foi encerrada, inclusive com uma medida de segurança por parte dos democratas de que isso pudesse ser concluído, porque eles perderam o controle da Câmara. Então, quer dizer, mesmo essa investigação era contingente àquela maioria que os democratas tinham na Câmara, né? Mas terminou com um relatório muito detalhado, né? Onde são identificadas condutas de indivíduos, incluindo o ex-presidente Donald Trump, mas também desses movimentos. Isso tudo foi enviado, né, para o Departamento de Justiça, que agora pode ter mais elementos de informação, inclusive, para abrir as suas investigações, né? Em paralelo a isso, também existem essas outras iniciativas. Por exemplo, uma coisa que eu comentava com amigos, né, é de que aqui em Oklahoma mesmo, a volta e meia a gente escuta sobre alguém que foi identificado como participante ali dos atos de 6 de janeiro, né, dos ataques, e que foi demitido da empresa. Então, quer dizer, o setor privado também pode ter um papel, né, de sinalizar que não tem, não dá acolhida a esse tipo de extremismo. Você mencionou advogados. De fato, quer dizer, Trump planejava essa subversão dos resultados das eleições junto com um corpo de advogados. Há uma pressão para que a American Bar Association, né, promova a expulsão, faça o disbarment, né, desses advogados. Então, as respostas elas têm que vir de múltiplas frentes, né? O processo judicial por si, ele me parece insuficiente. Aí, no caso do Brasil, você tem os inquéritos na mão do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho, e tenho defendido isso, que é injusto deixar o ônus disso apenas nos ombros do ministro Alexandre de Moraes. A PGR já vem se posicionando, então vem assumindo uma proatividade maior nas denúncias, né? Os obstáculos jurídicos existem, então, quer dizer, não dá para, do meu ponto de vista, né, acusar essas pessoas de terrorismo, por exemplo, porque a definição de terrorismo do Brasil exclui expressamente né, condutas que são motivadas por razões políticas, mas há um número imenso de crimes no Código Penal pelo qual aquelas pessoas podem ser processadas, né? Permanece esse desafio de ir atrás dos financiadores, de, né, se delimitar a responsabilidade das Forças Armadas e também do ex-presidente Jair Bolsonaro nesses ataques, né? É um desafio, enfim, que a sociedade brasileira tem que dar conta disso. Houve uma proposta de CPI também desses atos, né, algo que foi, de certa forma, desaconselhado por parte do presidente Lula e do novo governo, porque para o governo é ruim começar um governo com uma CPI, você tem tanta coisa para fazer, né, e a CPI também, como se diz aí, né, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Para a oposição, os bolsonaristas também transformarem essa CPI num grande circo, né, não custa muito. Então, o Brasil vai ter que encontrar aí esses caminhos, né? Agora, de novo, e aí eu queria realmente deixar bem registrada essa mensagem, que é como eu penso, né? O direito tem um limite até onde que ele pode oferecer. Não adianta você achar que você vai conseguir enquadrar todo mundo numa conduta pela qual você possa, né, determinar a prisão dessas pessoas por um longo tempo e com isso você vai resolver o problema do extremismo. Não, vai ter pessoas que vai ser mais claro, você vai conseguir punir, né? E aí, sobretudo, o direito também tem isso, a seletividade, né?
sobretudo aqueles extremistas da linha de frente, se a gente pode chamar assim, né? As pessoas que estavam lá, que foram pegas, não tem muito como negar a participação, né? Essas pessoas podem ter ali algumas penas a cumprir, algo assim, né? Algumas delas vão cumprir pena domiciliar por conta de restrições de saúde, idade, né? A gente viu muito idoso ali. Outras pessoas não vai ser o direito, sobretudo o direito penal, que vai dar a resposta, mas a resposta vai ter que vir por outras maneiras, né? No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, me parece que uma inelegibilidade para outros cargos políticos é uma decorrência esperada, né? Até porque ele já vinha sendo processado no TSE por abuso de poder econômico e político durante as eleições, né? Então, acho que, pelo menos essa resposta, eu acho que é adequado a gente prever em relação a ele. Mas se vai poder ser acusado de algo mais grave, acho que ainda há uma grande interrogação aí, e as pessoas não devem esperar algo dessa natureza, porque senão a chance de frustração é grande. Eu acho que tem, né, já que contabilizar essa complexidade, né, essas dificuldades todas, e eu concordo com você, acho que a resposta jurídica, ela não dá conta, né, de tudo. Então, também você entra num clima de tudo sendo punido, tudo incriminado, enfim. Então, eu acho que. E é aquela coisa do material, né? Você ter recursos para se concentrar. Então, se concentrar em atores que são aí mais perigosos, ou que oferecem mais perigo em potencial. Então, no caso dos Estados Unidos, né, os grupos aí extremistas, você comentou sobre eles, esse Oath Keepers aí, ele é um grupo que foi criado em 2009, né? Eu estava me recordando, e que começou com uma manifestação em Massachusetts, né? Que era simbólico também, né? O lugar das primeiras batalhas aí da Guerra Revolucionária, enfim. E o fundador desse grupo, ele é um ex-paraquedista do Exército dos Estados Unidos que estudou em Yale, né, na Escola de Direito de Yale, e foi assessor de um congressista do Texas, eu não me lembro agora se era o Ron Paul, enfim, eu não tenho certeza disso, mas enfim. E aí, então, tem todo um potencial aí de oferecer perigo e de mobilização e de reorganização, sistematização, como você falou, nem todos estavam presentes no dia dos atos aí nos Estados Unidos, mas eles foram fundamentais para montar a logística, para dar apoio logístico, para dar apoio material, e recebiam, inclusive, recursos de atores econômicos, né? E como no Brasil, que você não tem exatamente um grupo desse organizado com uma pessoa que serviu o exército e que tem todo um treinamento de guerra, né, de militar, mas você tem aí o apoio dos militares, que quando acolheram esses acampamentos, e também você tem, né, e outros atos, a gente não tem tempo de entrar aqui para discutir exatamente isso, mas enfim. O que você tem aqui são a ajuda dos agentes econômicos, né? Muito importante. Você queria completar? Na verdade, me lembrei de uma questão aqui, quer dizer, o ministro Flávio Dino está enviando para o Congresso, aparentemente, um pacote, né? Um pacote de defesa da democracia que contém, enfim, propostas em diversas frentes, né? Eu já declarei algumas vezes que eu acho que essa discussão tem que ser levada com bastante calma, né? Há uma tendência de se tentar oferecer respostas pela alteração de legislação, coisas de emergência que muitas vezes resultam, né, em coisas contrárias àquilo que você vislumbrava no início ou pretendia, né? Acho que a guerra ao terror nos Estados Unidos é uma excelente lição nesse sentido, quer dizer, uma resposta que teve apoio unânime no Congresso e que colocou os Estados Unidos aí num buraco, né, que, enfim, foram, sei lá, 2 décadas e meia quase de guerras, né, que não tornaram o país mais seguro, que deterioraram o Estado de Direito, né, porque criaram
exceções na observância de direitos civis e tudo mais. Então, tenho recomendado calma nessa discussão legislativa, e há também dentro disso, né, aí algo que não só demanda calma, mas também demanda muita estratégia, muita sagacidade, que é a questão das plataformas. A gente falava lá no primeiro vídeo sobre como as redes sociais foram importantes na organização e na mobilização desses grupos, né, ou desses indivíduos, e na radicalização desses indivíduos. Acho que está mais do que claro que as redes sociais hoje são um problema na sociedade, né? E precisa haver alguma resposta regulatória em relação a essas companhias. E acho que o ministro Dino parece que quer introduzir algo nesse sentido, acho válida a discussão. E também acho que pode ser uma agenda para a conversa entre o presidente Lula e o presidente Biden aí, que deve acontecer aí na esteira de algumas reuniões entre eles que estão marcadas. Muito bem, professor Fábio. Mais uma vez devo dizer que foi muito bom ter contado aqui com a sua presença e nos ajudando a refletir sobre esse tema, né? Compreender melhor os sistemas estadunidense e brasileiro, né? Então, acho que foi muito rico. Pessoal, por hoje ficamos por aqui, mas, claro, espero que vocês continuem conosco, porque o professor Fábio ainda não encerrou a sua colaboração. A gente está realmente abusando da boa vontade dele. E eu agradeço, então, a todos e a todas que começaram o ano de 2023 aqui com a gente. Então, estamos aqui nesse segundo trabalho, então já estamos com toda a energia, né? E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E aí vocês já sabem, deixa para a gente lá um positivo, um like para a gente e continue aqui, tá bom? Até mais. Obrigado.